Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu estava estudando um módulo de inteligência artificial e ao terminar de estudar, eu fiquei com uma frase que eu mesmo falei na memória, martelando. Eu falei meio que assim, fica difícil a gente questionar a inteligência artificial porque parece que ela sabe mais do que eu. E de fato ela sabe mais do que eu. Se você já usou, ou usa, uma LLM, né, um chat ChatGPT da vida, para estudar, para escrever qualquer coisa, provavelmente você já teve esse sentimento também, e de receber uma resposta, ela parece estar certa, soa de forma segura, e a gente simplesmente aceita. Só que quando eu fui atrás, para entender um pouco mais como é que funciona uma LLM de verdade, eu acabei descobrindo que essa frase, que ficou ecoando na minha memória, está construída em cima de uma premissa que eu achava que estava certa, mas está totalmente errada. E entender isso mudou completamente a forma como eu uso atualmente, a IA no meu dia a dia. Então nesse vídeo eu quero te mostrar o que é uma LLM de verdade, por que ela erra e por que isso muda como você deveria estar usando ela. Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso. Bom, primeiramente a gente precisa saber o que é uma LLM. LLM é a sigla para Large Language Model. Olha, meu inglês está ótimo. Modelo de linguagem de grande escala. Então, a definição que a maioria de nós, das pessoas que têm, que sabem sobre LLM, é mais ou menos que é um modelo que é treinado com grandes volumes, né, de textos e códigos, que é capaz de gerar explicações, resumos e programas inteiros a partir de uma simples instrução que você coloca lá no chat. E isso está correto, de fato. Mas, repare numa coisa, essa definição fala o que ela faz, ela não fala como ela faz. E o como, minha gente, é a parte que quase ninguém explica para você. Tá, só para deixar claro aqui, tecnicamente é utilizado para simbolizar, a previsão de um contexto da LLM, né, como resposta, se utiliza a palavra token. Eu vou estar utilizando token significa a próxima palavra, a próxima frase, e por aí vai. Eu vou estar utilizando, eu vou falar palavra no lugar de token, tá, só para que fique mais fácil didaticamente para a gente entender o contexto, né. Aí simplifica o propósito aqui do objetivo do vídeo, né. Só para que vocês saibam a diferença que a palavra técnica para previsibilidade de resposta, da LLM é token, tá. Bom, outra coisa para deixar bem claro é que uma LLM ela não busca a resposta certa quando você interage com ela no chat. Ela basicamente vai fazer um cálculo estatístico através de uma função, e vai dar continuidade na resposta mais provável, né, na resposta mais plausível. Então é basicamente isso que ela faz, uma repetição contínua, dessa função, com base no treinamento de diálogos de pessoas que ela teve, né, para poder te responder, estatisticamente da forma mais correta. Aí você se pergunta: "Mas se ela calcula a probabilidade, por que ela acerta tanta coisa?" Boa pergunta. Pergunta para qualquer IA que você utiliza aí, quando foi que o Brasil foi descoberto? Provavelmente ela vai responder 1500. Sempre vai ser essa resposta na maioria das vezes, ou quase sempre ou sempre. E o motivo é bem simples, Brasil, 1500 portugueses. Essas palavras aparecem juntas milhões e milhões de vezes nos dados de treinamento da LLM. O padrão é basicamente esmagador, é quase 100%. Então por isso que estatisticamente ela sempre traz essa resposta, e parece que ela está sempre certa. Mas presta atenção no porquê ela acerta. Ela não acerta porque sabe, ela acerta porque nesse caso, a resposta mais provável coincide com a resposta verdadeira. Deu para perceber mais ou menos? Bom, agora vamos inverter a situação. E quando o fato é raro? Quando apenas existe uma fonte que ela não foi treinada? Preste atenção. A gente pode ter como exemplo uma estatística específica, por exemplo, da sua cidade, um artigo de uma lei estadual que saiu recente, um método de uma, sei lá, biblioteca obscura, alguma coisa que aconteceu mês passado, que está muito recente. Então, nesses casos, o padrão é bem fraco dela acertar, ou simplesmente não existir no treinamento. É aí que acontece o seguinte: ela não tem como saber que ela não sabe. Não sei se ficou confuso. Então ela não tem como saber que ela não sabe, então ela preenche com aquilo que parece certo. Deu pra entender? E o mais impressionante é o seguinte, ela domina a força das coisas, sem ter o conteúdo, que isso que deixa a gente sentir aquela confiança na resposta. Então ela sabe perfeitamente como uma citação se parece, como um artigo de lei é escrito, como um link é estruturado, como uma referência bibliográfica é formatada. Então ela se entrega numa citação. Desculpa, então ela te entrega uma citação linda com autor, com ano, com página, e aquilo simplesmente não existe, e você acredita.
porque é uma forma perfeita, é uma forma que é padronizada, né, mas não tem referência nenhuma aquilo ali, às vezes, e você acaba não percebendo. Bom, e agora eu vou chegar no ponto mais importante do meu ponto de vista do vídeo inteiro. Não existe dentro de uma LLM, na verdade, dentro de nenhum modelo de LLM, nenhuma etapa que verifica se aquilo que ela está te passando é verdade. Não tem. Eh, e o que a maioria das pessoas entende, sobre isso é errado. Elas acham que isso é um bug, que é um defeito, que nunca, que numa versão futura vão consertar, mas assim, gente, não vão, porque não tem como consertar. Essa etapa basicamente ela nunca existiu e não existe. E se não existe uma verificação, isso significa que quando ela acerta ou quando ela inventa, o processo interno é exatamente o mesmo. O tom ele se permanece, ele sempre vai ser o mesmo, né, não muda nunca. Muda só quando o padrão bateu com a realidade, tá. Ela erra com a mesma confiança com que acerta. Isso é fato, se você começar a perceber na sua interação com qualquer LLM, isso é um padrão de qualquer uma. Eh, e se o tom não muda, então o tom não serve como um sinal de nada. Só que confiança é exatamente o que a maioria das pessoas usam para julgar se uma resposta é boa. Agora eu preciso ser honesto com vocês aqui, sobre uma coisa que basicamente quase nenhum dos vídeos sobre esse tema fala. Os modelos basicamente melhoraram muito. A alucinação hoje é bem mais, difícil de provocar do que discurso comum, tá. Então, eu mesmo preparando esse vídeo aqui tentei reproduzir uns casos clássicos para gravar na tela e mostrar para vocês, mas eu confesso que falhei, eu não consegui. E tem outra coisa, as ferramentas que você usa hoje não são só o modelo LLM, né, muitas delas, elas pesquisam na internet, elas executam código, elas checam fontes, então isso já ajuda bastante para nossa verificação. Mas, se você for reparar, isso é verificação acoplada por fora, tá. Não é uma verificação dentro do modelo. Então quando você pede para o ChatGPT: "Confirme, pesquise na internet, modelos disso", ou "pesquise na internet informações sobre isso", não é o modelo da LLM, ela está buscando informações na internet para se basear e ter uma resposta mais concisa com aquilo que você está solicitando. Então quando você desliga essa busca ou pergunta alguma coisa que a busca não alcança, e você basicamente volta para o mecanismo puro, né, para o mecanismo real, da LLM. E aqui, a ironia que eu percebo que a maioria das pessoas acabam não percebendo. Erro raro e confiante é mais perigoso que erro frequente e óbvio, tá. Então, porque o erro frequente, ele basicamente te mantém em alerta. Quando tem muito erro no chat, quando você utiliza uma LLM que não é tão boa, tão qualificada, você acaba ficando mais em alerta. Então, o erro, quando ele é muito específico, quando ele é raro, ele faz você baixar a guarda, né, até o dia que você, vai perceber que deixou passar uma informação que a LLM te informou e no final ela estava errada. Tem mais um comportamento que aqui nas minhas pesquisas, que vale muito a pena a gente conhecer também, e que eu conheci recentemente, é que quando você discorda de uma LLM, ela imediatamente recua, não sei se você já percebeu isso. E parece que ela está sendo educada ou tentando te agradar. Sabe o que é o legal que eu percebi? Não é nada disso. Lembra que ela continua, que eu falei lá no começo do vídeo, que ela continua sempre o texto que você está acrescentando no documento, que ela está lendo? Então, ela não enxerga, como se fosse uma conversa, um diálogo entre 2 pessoas, né. Ela enxerga um documento só, e a tarefa basicamente da LLM, é escrever a próxima palavra, né, desse documento. Quando você discorda, você não está, pressionando ninguém, tá? Só para deixar bem claro. Você está adicionando texto naquela documentação, tá. Aí ela faz a mesma pergunta de sempre. Dado um texto, que eu falo, o que as diretrizes, né, o que foi codificado para ela. Então ela vai se fazer a mesma pergunta. Dado um texto que termina assim, o que vem depois? Então que ela vai fazer a questão probabilística para prever, né, a próxima palavra ou frase. E nos bilhões de diálogos que dentro da minha pesquisa que eu vi, dentro de todos esses bilhões de diálogos que as LLMs são treinadas, pasmem, quando alguém contesta de forma firme, a continuação mais comum é o recuo. Por isso que a gente tem essa sensação que ela é muito educada, né, que ela concorda, né, que para ela, concordar é mais provável do que resistir. E olha a consequência disso, ela não consegue distinguir 2 situações completamente diferentes. Eu discordo porque um exemplo, eu discordo porque encontrei um erro real, e eu discordo porque não gostei da resposta, por exemplo. No texto, os 2 são idênticos. Lembra que ela faz análise probabilística, né, então para ela vai ser a mesma coisa como vocês tá interagindo com ela. Então isso significa que você pode argumentar, com uma LLM, com uma inteligência artificial, falar, por exemplo: "Como é que tá a vida em Plutão?".
e quando você perceber você está bem longe da verdade, né, sem querer, né, só pelo fato de insistir. Beleza, Marcelo, você explicou muita coisa, eu sei que é muita coisa abstrata, ainda é algo muito abstrato, né, alguns conceitos de inteligência artificial, mas o que que eu devo fazer com todas essas informações? Eu não vim aqui, dizer para vocês usarem menos IA, né, não utilizar ChatGPT e tudo mais. Isso seria, de certa forma, um pouco burrice, né. Ela acelera muito a nossa produtividade no dia a dia, isso a gente não tem como testar, né. O que eu quero é te mostrar como usar sem corroer a sua capacidade de julgar. Primeira coisa, se não existe verificação dentro, ela tem que existir fora, e fora a verificação é você, tá. Só que tem uma condição, você só consegue verificar aquilo que você entende, que você conhece, que você detém do conhecimento. Quem delegou o entendimento junto com a tarefa não tem como ser o filtro. Deu pra perceber? Então vira só o cano por onde basicamente o erro vai passar. Então você precisa deter do conhecimento para poder interagir de forma mais qualificada, né, com o que você está conversando com a LLM. Então na prática, peça, por exemplo, eu que sou desenvolvedor, eu sempre peço uma primeira versão, mas eu peço uma explicação junta, né, para eu ir desenvolvendo de forma ativa também. Por exemplo, a versão quando você pede, vamos sair do contexto de programação, mas se você for falar qualquer outro processo que você queira para ela agilizar, como a produção de uma imagem, como, resolução de problemas e tudo mais, sempre peça explicação, né, isso vai te dar velocidade na produtividade. E a explicação te dá a capacidade de manter aquilo depois, né, então é sempre bom você criar essa habilidade. Peça sempre pistas antes de pedir respostas prontas, então principalmente naquilo que você, quer aprender de verdade. Uma pista te custa 2 minutos, ou menos, sei lá, e te devolve uma competência, uma habilidade. Quando ela errar ou você perceber que ela está, errando, peça que ela explique o erro antes de corrigir. Isso vai fazer com que melhore as respostas dela, tá. Correção sem, você entender, não vai transferir nada, você só trocou basicamente um texto pelo outro. Escolha sempre verificações baratas. Isso aqui foi o que mais mudou a minha cabeça. Verificar não exige saber a resposta, exige ter um jeito mais barato de checar, né, de fazer verificações. Então, por exemplo, no meu contexto de desenvolvimento, rodar um código é muito mais barato eu dar um play aqui do que clicar no link e abrir uma fonte oficial para verificar se está tudo ok, tá, do que eu ficar batendo cabeça. Existe a sensação de que ela sabe mais do que a gente, e de fato ela sabe mais do que a gente, não tem como. O nível de treinamento com bilhões de ou trilhões de dados pra gente, por exemplo, eu não sei nem o que eu comi mais cedo, então não tem como a gente fazer uma comparação, humano e máquina, mas a gente não precisa saber tudo, mas a gente pode saber coisas específicas, pontuais. Por exemplo, o seu projeto, o seu trabalho, coisas sobre a sua cidade, sobre a sua realidade, que são fontes específicas de dados, mas que não foram treinadas na LLM. Então são coisas que só você sabe, tá. Ali é uma única fonte, né, que existe no mundo todo, que é basicamente a sua realidade, que é você. Bom, gente, eu vou resumir em 3 frases, basicamente o que a gente conversou aqui. Uma LLM, ela prevê sempre a próxima palavra, sempre o próximo token. Ela sempre vai fazer isso, sempre vai estar prevendo a probabilidade estatística da próxima palavra. Não existe etapa de verificação dentro de uma LLM, nunca existiu. E a terceira, acertar e inventar são a mesma tem a me é o mesmo processo, e o tom nunca vai da LLM, ele nunca vai te avisar qual dos 2 aconteceu. Então sempre vai ser o mesmo tom, tanto quando ela acerta quanto ela erra. Bom, a IA, ela de fato acelera, ela te dá produtividade, isso é real, é fato, não tem o que negar. Mais produtividade que custa, entendimento não é ganho, é dívida, que fique bem claro. Você entrega mais rápido hoje e perde a capacidade de sustentar aquilo amanhã. E para concluir, eu tenho um professor que ele sempre fala pra gente que quando a gente for interagir, falando sobre competências, e habilidades, ele sempre fala: "Quando você for interagir com uma IA, sempre se pergunte, se isso quebrar daqui a 3 semanas, eu vou saber consertar?". E é interessante esse questionamento dele, até para você começar a perceber a não delegar tanto para IA, porque senão você vai perder a capacidade de adquirir habilidades e competências. E por fim, eu queria saber de vocês, qual foi a última vez que você aceitou uma resposta da IA sem entender o que ela te entregou? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreva aqui no canal, eu faço isso com muito carinho. Eu vou sempre estar trazendo conteúdo novo toda semana. E é isso, valeu, até a próxima.